meu coração até acelera. Gosto muito, tá? Minha líder. Pessoal, eu quero dar as boas-vindas para o pessoal da nossa equipe que está aqui, né? Para os nossos consultores, para os nossos clientes que estão aqui nessa aula ou na gravação. Quero dar as boas-vindas para os convidados, para as convidadas que vieram. Sintam-se à vontade, perguntem no chat, conversem, né? E eu vou fazer o possível para responder se tiver alguma dúvida ao final da aula. Se eu não conseguir, a gente deixa a resposta depois, tá? Se não der tempo ou eu não souber, né? Porque eu não sou médica, mas vou aproveitar e me apresentar. Eu me chamo Juliana Zilock. Eu estou fazendo um curso de pós-graduação em aromaterapia. Eu já fiz um curso de aromaterapeuta, né? E aí, não satisfeita, eu quis fazer um curso de pós de aromaterapia e está sendo incrível, gente. Porque a gente vê às vezes as pessoas, né, assim, se degladiando. Ai, mas eu posso usar esse óleo, e se tiver grávida, e se tiver não sei o quê? Mas dizem que não pode, aí fica aquele medo, aquela coisa, né, aquela insegurança. Então, eu tenho procurado agora a olhar o que que a ciência tem dito sobre isso, né? Então, se a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá nas publicações, vê se a gente tem evidências, se tem pelo menos indicações, né? Histórias, experiências clínicas que evidenciam algo, e aí a gente fala com mais propriedade, tá? Então, tudo isso que eu vou falar hoje, eu estudei nos artigos, nas publicações, para que vocês tenham toda a segurança de aplicar, né, as técnicas de aromaterapia aqui, tá bom, pessoal? Vou pedir aqui a autorização de vocês para eu compartilhar a apresentação que eu preparei. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho para eu poder abrir a tela antes de eu compartilhar, que assim ficou melhor. Vamos ver se vai. Hum. E pessoal, pega papel e caneta, tá? Eu tô aqui também já pronta para anotar tudo, porque é uma importantíssima para a gente anotar muito. Não, o chat GPT ninguém merece, né? Peraí que eu já compartilho direito. Não foi, né, pessoal? E agora? Não? Foi? Ai, ai, eu faço isso todo dia, não sei por que que aconteceu. E ainda estava lá no final, gente. Eu acho que eu estou precisando me aposentar. Espera aí que eu já arrumo. Acho que agora foi, ó, primeiro slide. Vocês anotem, porque tem coisas que a gente fala, às vezes não está no slide, mas fiquem tranquilos também, por outro lado, que eu não vou falar muito devagar, porque tem bastante coisa, vou falar assim mais rapidinho. E aí vocês ficam tranquilos, que depois eu vou passar a aula inteira para vocês, igual eu faço sempre, tá bom? Bora lá, então. Uso de óleos essenciais no climatério, em comemoração ao mês da mulher. Pessoal, eu antes de fazer a pós-graduação não sabia. Vocês sabiam que tem o climatério e a menopausa? Eu achava que tudo era menopausa. Mas não, ó, vou explicar. O que que é o climatério? O climatério é a fase biológica da vida que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. Então, começa por volta dos 40 e se estende até os 65 anos, é muito variável, né? Também é chamada de transição menopausal, esse é um termo novo que a professora ensinou na aula da pós. Ocorrem diversas mudanças com o nosso corpo, como hormonais, metabólicas, imunológicas, de humor. Já a menopausa é uma etapa do climatério, é a interrupção do sangramento menstrual por um período contínuo de pelo menos 12 meses.
Então, por exemplo, minha menstruação está diminuindo, né, o número de vezes que sangra, e de repente ficou lá 5 meses, 6 meses sem sangramento. Aí no sétimo mês sangrou. Não estou na menopausa. Né? E ninguém sabe aonde que isso, quando exatamente que vai parar. Então, me parece ser assim um momento até de ansiedade, né? Então, nós vamos explicar muito isso para vocês, para que todo mundo tenha tranquilidade, muita calma nessa hora, né? A menopausa é quando os ovários param de produzir o estrogênio, que é o hormônio feminino, né? O hormônio que tem maior quantidade nas mulheres. E aí, essa pausa ela ocorre entre os 45 e 55 anos. Quando ela acontece lá nos 40, antes dos 45, é considerada prematura ou precoce, certo? É, e é incrível, né? Como grande parte da população mundial, uma grande parte, né, ela está nessa fase. Então, a OMS projeta que até 2030 a população mundial de mulheres na menopausa e pós-menopausa deverá chegar a 1,2 bilhão de pessoas. Aproximadamente 30 milhões de mulheres no Brasil estão vivendo na faixa etária do climatério e menopausa, ou seja, 7,9% da população feminina, né, de acordo com o IBGE. Esse aí é o nosso mercado, né, pessoal? É o nosso mercado. Somente cerca de 238 mil foram diagnosticadas pelo SUS, então muitas ainda nem sabem, né? 82% das brasileiras nessa faixa etária apresentam sintomas decorrentes da situação que comprometem a qualidade de vida. Vocês estão vendo a Gi, né, contando o que que ela estava sentindo, isso daí não é nada agradável, né? Então, a gente quer se livrar dos sintomas. E a expectativa de vida da mulher brasileira hoje é de 79 a 80, 79,9 a 80,1 anos, de acordo com o IBGE. Então, um terço da vida das mulheres ela vai passar nesse período, né? Do climatério e pós-menopausa, ou seja, nosso público, ok? Então, é muita gente que nós temos para tratar, para ajudar. E aí, né, a gente fica se perguntando, né? Vai no médico, o médico fala que não, ou fala que tá, e você não acredita. Será que eu tô no climatério? Será que eu tô na menopausa? Como é que é? Bom, a doutora Ana Alice, que me deu aula, ensina o seguinte: a gente olha, né, o parâmetro etário, que a gente sabe que naquela faixa vai acontecer, faz exames hormonais, mas além disso, a gente escolhe 3 ou mais critérios clínicos para poder fechar o diagnóstico. Então, quais são esses sintomas, né? Novo fluxo mais intenso e ou mais longo, ciclo menstrual mais curto, né, menor do que 25 dias ou menor do que você costumava ter. Seios doloridos, inchados ou irregulares. Esse é clássico, né? Despertar no meio do sono, mais ou menos 3, 4 da manhã. Cãibras aumentadas, suores noturnos no período pré-menstrual, aumento das dores de cabeça e enxaquecas, aumento das mudanças de humor, né? Essa vontade de matar as pessoas, isso não é normal, não, viu, gente? E ganho de peso, né? E principalmente na região abdominal, na cintura, né? Uma gordura visceral que a gente vai acumulando. Então, daí nós vamos falar melhor desses sintomas mais para frente, mas só para a gente entender, né, como que funciona essa questão hormonal, que ela é chave aí nesse processo. Quando a gente está na fase reprodutiva, após a adolescência, né, e antes da menopausa, a gente tem os níveis hormonais considerados normais, oscilando de acordo com os ciclos, as fases do nosso ciclo menstrual. Então, a gente tem 4 fases no ciclo menstrual: a fase menstrual, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea.
E esses hormônios, eles obedecem essas fases. Então, eles aumentam um pouquinho, abaixo, um aumenta, o outro diminui. E fica uma sinfonia que é cíclica, né? A mulher é cíclica. E isso tudo é comandado pelo hipotálamo, né? Então, no nosso cérebro, a gente tem o hipotálamo e a hipófise. São duas regiões. O hipotálamo, ele é responsável por desencadear a cascata de hormônios reprodutivos. Então, ele produz um hormônio chamado GNRH e manda esse hormônio para a hipófise. O GNRH é o hormônio. Deixa eu ver se eu lembro o nome, gente. É da minha tese de doutorado, isso aí. Eu já lembro o nome dele, já falo para vocês. O GNRH, mas o que que é importante? O GNRH na hipófise, ele vai estimular a produção de FSH, que é o hormônio que estimula o estrógeno. Olha só como que é, um estimula o outro que estimula o outro, né? Então, se estão normais, o GNRH vai mandar o sinal de que é para o FSH produzir estrógeno lá no ovário, certo? Acontece que quando a gente vai para a menopausa, a gente tem um dos sintomas é um desnível nesse hormônio aqui no FSH. E quando o FSH se desregula, ele desregula todos os outros, porque eles são codependentes. Tá? Então, isso é um sinal que ocorre ali no climatério, né? E ele vai culminar na menopausa. Então, aqui nós estamos em anos, né? O zero é o ano da menopausa, então 2 anos antes, 4 anos antes, e 2 anos depois, quatro depois, e assim por diante. Então, a gente tem um nível normal de FSH na idade reprodutiva, perto de entrar na menopausa, o FSH já dá sinais e começa a ter um aumento. Por causa dele aumentar, o estradiol começa a diminuir. E esse estradiol, gente, é o hormônio que dá viço na nossa pele, que nos dá ânimo, que nos dá vida, que nos dá energia sexual, que nos dá energia vital. A gente tinha que beber estradiol. E né, quando a gente começa a entrar na idade madura, que a gente vai entrando na menopausa, a gente começa a perder estradiol, tá? Então, é isso aqui que é a característica dos hormônios. É claro, gente, que se o FSH subiu, tem que ter uma investigação, né? Lembra que eu falei que precisa de mais de um critério para fechar o diagnóstico? Porque o FSH alto pode ser também alguma questão de tireoide, pode ser alguma. Eu tenho uma amiga minha que não come carne e ela veio me falar: Gil do céu, vamos fazer um churrasco, porque eu tô. Ela até é minha cliente, porque eu tô com o FSH alto. Eu falei: menina, mas eu já vou ir no churrasco e já vou levar uma amostra de um óleo essencial para você usar, né? E depois eu descobri, né, que ela estava com anemia, então não tinha nada a ver com a menopausa, nem com a tireoide, que ela estava preocupada, né? Tinha a ver mesmo com o consumo de carne. Por isso que a gente tem que ver, não é só a queda do FSH, o aumento do FSH e a queda do estradiol. Isso daqui é o que caracteriza. Mas tem que ter alguns daqueles sintomas, tem que estar dentro da faixa da idade, tá bom? Bom, então, o climatério é caracterizado pelo aumento do FSH e a diminuição do estradiol. Além disso, há uma redução lenta de outros hormônios. Então, do estrogênio, da progesterona, do antimuleriano, inibina B e contagem de folículos antrais lá no ovário. Além disso, não aprendi na aula, mas a minha médica disse que eu estava no climatério porque um dos meus ovários estava assim com um tamanho muito menor do que na última consulta que eu fiz. Então, tem umas questões anatômicas também, tá bom? E aí começam os problemas, né? Se mudam os hormônios, começam os problemas.
E eu me recordo da minha puberdade, como foi um período difícil exatamente por causa das mudanças endocrinológicas. Então, são três chances da gente ter essas mudanças e ter até sintomas parecidos. Primeiro, na puberdade, quando vem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Quando as mulheres ficam grávidas, também tem uma bagunça hormonal, né? Ela fica sem menstruar, ou seja, ela tem a menorreia, a ausência de menstruação, aquele período que ela está gestante. E no climatério, né, que vai acontecer a menopausa, que é o fim da menstruação, né? Então, a menopausa é o oposto da menarca, né? E aí, essas transições hormonais, elas podem tornar as mulheres mais suscetíveis de contrair doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, tireoide, entre outras. Por quê, pessoal? Porque é uma coisa recente, relativamente recente isso, né? Pelo menos a explicação contundente disso, que o sistema endócrino ele está intimamente relacionado com o sistema imune, né? Então, alguns hormônios eles fazem o papel de moduladores endócrinos, imunes, né? Por exemplo, uma maior quantidade de estrógeno significa que eu vou ter menos inflamação. Se o meu estradiol, né, que é da turma do estrógeno, está diminuindo, eu vou me tornar uma pessoa mais inflamada. E isso é o que leva a doenças autoimunes. Entenderam? Então, isso é grave, né? Mas a gente tem óleos essenciais, eu já vou trazer as soluções. Não vão ficando muito triste aí, não, tá? É, há outras alterações decorrentes do climatério. Mudanças, né, nas hormônios da tireoide por causa do aumento do TSH. Então, isso daí pode provocar características associadas ao envelhecimento, por exemplo, queda de cabelo, unhas fracas, pele flácida, enrugada, essas coisas que a gente odeia, né? O metabolismo modifica demais, então é um ganho de peso absurdo, um acúmulo. Eu ainda parei, resolvi parar de fumar bem na época que comecei a entrar no climatério. Meu Deus do céu, parecia um boi na engorda. Gente do céu, nunca vi nada igual. Acúmulo de gordura bem na cintura. Uma belezinha. Aumento da hipertensão arterial. Resistência insulínica, o risco danado de entrar em diabetes. Piora do perfil lipídico, né? Aquelas questões de colesterol, triglicérides, disfunção endotelial, né? O endotélio é a camada que cobre o útero, tá, pessoal? Risco cardiovascular, então é a idade que as mulheres mais morrem, né? Alterações, morrem de doenças cardíacas. Alterações osteometabólicas, ou seja, você tem perda óssea, perda muscular. É a desgraceira em pessoa. E o cortisol, lembram dele, gente? A última aula que nós tivemos juntos, o cortisol também desregula tudo. Acontecem vários pequenos picos durante o dia, e quando ele tem que subir, que é de manhã, ele fica lá alergiano e não sobe, tá? E isso tudo está associado aos horários de refeição. Aí, como vocês já estão experts em cortisol por causa da outra aula, nós vamos nos aprofundar só essa lâmina, então presta atenção aqui. Lembra que quando a gente acordava lá pelas 6 a 8 da manhã, a gente tinha um pico de cortisol? Lembra que eu falei na aula? Por quê? Porque o cortisol é aquele hormônio que vai deixar você esperto, pronto para as batalhas da vida. E aí esse cortisol vai diminuindo ao longo do dia e ele tem o pico contrário, né? O pico negativo de noite, lá pelas 10 da noite ele já diminuiu. E tem o aumento do outro hormônio, que é a melatonina, que é aquela que promove o sono. O nome disso é ciclo circadiano, lembram? Pois bem, isso é o normal, tá, gente? Nadir, a fase menor do cortisol, a cofase, a fase, o pico, e o mesor, né? Que é a quantidade é,
normal de cortisol. No caso da mulher no climatério, o que que acontece? A mulher no climatério, ela começa a ter pequenos picos. Estão vendo essas linhas mais claras aqui? Vai passando os anos, a gente vai tendo picos ao longo do dia de cortisol, né? Isso aí é que faz a gente ficar irritada, isso aí é que faz a gente ter estresse, isso aí é que faz a gente engordar, isso aí é que faz a gente inflamar, e tudo aquilo que a gente discutiu na aula do cortisol, tá? Então, a queda não é constante ao longo do dia. O cortisol mais alto é associado a uma frequência maior de ondas de calor, popularmente conhecido como fogacho. E também os sintomas vasomotores, né, que são alterações na temperatura corporal, ondas de calor, suores noturnos, são maiores em mulheres com cortisol matinal mais baixo. Então, de manhã tinha que dar o pico, mas não. A gente começa a ter o cortisol mais baixo de manhã, tá? E tem uma diminuição dos níveis de melatonina noturno, sendo que a melatonina tem que estar nas alturas à noite para a gente poder dormir bem. Então, pessoal, a minha médica mandou eu suplementar com melatonina e eu sou desobediente, não queria tomar mais um negócio, mais um suplemento. Ainda mais que eu tô com óleo essencial, eu durmo bem, né? Olha só, a suplementação de melatonina é essencial para a mulher no climatério. Ela auxilia no controle do metabolismo de glicose, no metabolismo ósseo, diminui a ação osteoclástica, que é a perda, né? Sendo essencial no manejo da osteoporose. E aí depois eu vou ensinar para vocês qual óleo essencial usar para estimular a produção de melatonina, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o caso grave aqui do cortisol. Vamos para o próximo. Outras alterações. Sistema imune. Como o estradiol, ele é um potente fator anti-inflamatório, com a queda dele há riscos de desenvolvimento de doenças autoimunes. Outro fator, cognição e memória ficam piores. Já não é muito boa, né? Aí vem o climatério, acabou. Então, há evidências científicas de que ocorre envelhecimento cognitivo em mulheres de meia idade, com declínios substanciais na velocidade do processamento e memória. A gente fica mais lerda, mais esquecida. Mais ainda, gente. Isso aí também dá risco de Alzheimer, né? Outro perigo é depressão perimenopausal. Que é isso? Estudos indicam o aumento da vulnerabilidade a quadros depressivos. E esses quadros foram observados em mulheres que nem histórico de depressão tiveram na vida e nem na família. Então, esse risco está acompanhado de um aumento de vulnerabilidade à disforia de humor e bipolaridade. A irritação, a vontade de brigar, brigar no trânsito, né? Então, a gente tem que cuidar muito com os níveis de estresse da mulher no climatério. Eu vou ensinar isso depois também. Tratamentos. Bom, aqui eu tô para Ô dizer para Gil, antes de entrar nos tratamentos, deixa eu perguntar pra mulherada aqui. É desesperador, né, minha gente? É cada coisa que a gente lê que a gente vai ficando assim, meu Deus. Por que Deus? Por quê? Por que que os benditos dos homens não tem nada? E nós estamos aqui, morrendo de calor, esquecendo onde deixou tudo, com ódio, o cortisol lá no... Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós somos guerreira mesmo, viu? Olha, Gil, você foi falando assim, vai me dando assim uma vontade de deitar ali em posição fetal. eu também, no começo. Não, e ainda gorda e velha, né? E a cintura de ovo? A cintura de pacu, o Prifu falou, né? A cinturinha de pacu, entendeu? Gente, pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente tem óleo essencial, ainda bem que a gente tem os óleos para pele, ainda bem que a gente tem Metapower, senão, meu Deus do céu, né, gente? Não, ninguém merece. Vamos ver a solução agora, Gil. Nós estamos rindo, mas é de desespero, mas É de brincadeira. Agora tristeza. passou a fase ruim, vamos lá, que tem solução.
Aí, pessoal, muito respeito, né? Muito respeito aos tratamentos médicos, né? Aqui, né, no nosso mundo de aromaterapia, a gente não incentiva jamais parar de tomar remédio sem avisar médico, não incentiva jamais a tratamentos sem cuidados. Por exemplo, o climatério exige cuidados médicos periódicos, né? É uma fase onde você está desregulada. Você tem que ver se você vai precisar repor hormônio, como a Gi falou, ou se você tem outros cuidados, né? Então, isso é imprescindível e tem que ser periódico. Outra coisa, gente, é atividade física regular. Isso aí não tem jeito, sabe? A gente tem que fazer, e não é para hoje. Toda atividade física que você faz é um depósito na sua conta bancária para você usar daqui a uns anos. O músculo que você está ganhando hoje é para quando você não puder levantar da cadeira. Quem tiver feito, vai ter músculo. Quem não tiver feito, vai ficar na cadeira de roda, né? É triste, mas nós temos que encarar essa realidade. Uma excelente dieta, né? E excelente dieta é comida normal, né, gente? É salada, arroz, feijão, uma proteína, né? O que que não pode? Não pode embutidos, não pode conservantes, não pode aquele monte de nome feio que a gente lê no rótulo das coisas, né? Então, quanto mais natural, melhor. E aí, né, a gente tem nutricionista até na equipe que pode até nos ajudar nisso. Agora, o que não pode é, ficar comprando coisa pronta no supermercado e enfiando no micro-ondas. Isso aí não pode. Suplementação, que é algo que nós temos também aqui, muito de suplementação. Eu rezo todo dia para a Doterra inaugurar mais produtos de suplementação, mas os que já tem são maravilhosos. Eu uso tudo, vou mostrar para vocês, né, as recomendações. Minha professora ensinou. Uso constante de óleos essenciais, uma coisa que nós temos que aprender, pessoal. Existem tratamentos com óleos essenciais que a gente faz imediatamente. Existem tratamentos que a gente faz por uma semana. Existem tratamentos que é 3 meses. Existem tratamentos que é o resto da vida. Nesse caso, nós temos que usar até o final, climatério e pós-menopausa, certo? Não custa nada, é uma delícia, óleo essencial é gostoso. Então vamos lá, para as dicas, os estudos científicos. Olha só, pessoal, em 2023, olha como é recente, né? O pessoal fez um estudo, uma revisão sistemática. O que que eles estudaram? Eles viram que lá no repertório de artigos científicos, existem vários estudos provando que a inalação e a massagem com óleos essenciais equilibram os hormônios, o cortisol, o estrogênio, a testosterona e reduzem estresse e ansiedade. Então, olha que interessante, são o lavanda, o neroli, o fênel, o rose e o gerânio. Então já anotem aí, esses óleos essenciais, eles ajudam a equilibrar hormônios, o cortisol, o estrogênio e a testosterona e reduzir o estresse e a ansiedade. Estresse e ansiedade, desequilíbrio hormonal é tudo sintoma de menopausa, certo? E eles observaram, né? Eles fizeram a pesquisa de artigos só com mulheres em menopausa. Então, primeira indicação para mulheres no climatério, eu dou essa indicação para todas as mulheres, tá? Mas no climatério, especialmente, gerânio e salvia clareia. A salvia clareia, pessoal, para quem ainda não sabe, é o Clarisage, é o nosso Clarisage, certo? O gerânio, ele ajuda no equilíbrio hormonal, ele pode ser usado tanto na inalação quanto na massagem. Eu uso tópico. Não precisa ir na drenagem para usar. Você mesmo pode fazer um creme. Eu vou dar uma receita. A Gisele Além tem depoimento, tem até vídeo no Insta dela sobre essa receita.
E você vai fazer a aplicação, a massagem e a aplicação, a hidratação da sua pele. É coisa simples, certo? Além de tudo, gente, o gerânio é comprovado também. Tem um estudo, eu não trouxe, porque senão ia ficar muita coisa, que ele ajuda a diminuir índices glicêmicos. Então, por exemplo, pico de pico de glicose que a gente tem às vezes, né? Então, ele ajuda no controle dos índices glicêmicos. A sálvia também ajuda no equilíbrio hormonal, também pode ser usado inalação e massagem, e ajuda no alívio do estresse. Estresse e ansiedade, sempre, sempre, sempre a gente vai usar a inalação. Aí, o próximo, peppermint e lemon. Peppermint e lemon para mulheres no climatério. Olha só esse estudo de 2023 também, super atual, né? Efeito da aromaterapia, da massagem, né, de aromaterapia com lemon e peppermint nos sintomas da menopausa. Esse estudo é um duplo cego, randomizado, com controle, tá? Então, é um estudo, assim, muito forte. O que que eles fizeram? Tinha três grupos de pessoas, três grupos de mulheres. No primeiro grupo, foi usado peppermint. No segundo, foi usado lemon. E no terceiro, foi um placebo. Então, no primeiro, eles pegaram o peppermint e diluíram em 1,5% em óleo de amêndoas. E fizeram massagem nas mãos e no braço. No segundo grupo, eles fizeram a diluição de 1,5% em óleo de amêndoas do lemon e fizeram a massagem. E no terceiro, não tinha óleo essencial, só tinha amêndoas doce. Eles fizeram essas massagens nas pacientes 2 vezes por semana durante 4 semanas por 30 minutos. E o que que aconteceu? O que que eles avaliaram antes? Eles avaliaram antes e depois da massagem sintomas da menopausa por uma escala chamada MRS, tá? É, coisa médica, tá, gente? Eles têm escala para saber a classificação dos sintomas. E aí, o que que aconteceu? Os dois tratamentos que tinham os óleos essenciais foram diferentes do placebo, ou seja, eles fizeram efeito nos sintomas da menopausa. Sendo que o peppermint reduziu os sintomas de menopausa mais ainda do que o lemon. Então, resultado, né? Conclusão, a gente pode usar o peppermint para diminuir sintomas de menopausa. A gente pode usar o peppermint para enxaqueca, pode usar o peppermint para fogacho. O lemon ajuda na cognição e memória, melhora o humor e ainda a gente pode fazer um detox ingerindo. Então, são óleos assim que não podem faltar na farmácia natural da mulher no climatério. Aí, teve um estudo com Neroli. Com Neroli tem vários estudos, gente. Esse estudo aqui, ó, foi de 2014. Efeito da inalação de óleo essencial de Neroli nos sintomas da menopausa, estresse, estrogênio na pós-menopausa em mulheres. E foi também um estudo randomizado com controle como que eles fizeram? Três grupos de mulheres. No primeiro, eles usaram 0,1% de Neroli. No segundo, 0,5% de Neroli. E no terceiro, só placebo, não tinha óleo. Como que foi isso? Os três grupos fizeram a inalação 5 minutos, 2 vezes por dia, durante 5 dias. E nesse período, eles avaliaram sintomas de menopausa, a quantidade de estrogênio e a quantidade de cortisol. Olha ele aí. Aí, resultados. Os dois grupos que usaram Neroli melhoraram os sintomas de menopausa e desejo sexual da mulher no climatério e diminuíram a pressão sanguínea. Além disso, houve uma tendência a melhorar os níveis de cortisol e estrogênio, mostrando real potencial. Então, o estudo diz que
precisa ter mais estudo, porque ainda não sabia se melhorava o nível de hormônio e assim por diante. Esse estudo foi de 2013, certo? 14, certo? O que aconteceu? Em 2022, alguns pesquisadores leram aquele trabalho de 2014 e falaram, pô, vamos repetir para ver se a gente descobre, né? Porque teve uma tendência, não tinha provado que mudavam as doses hormonais. Vamos ver se a gente prova. E aí eles comprovaram, gente, eles comprovaram a melhora dos níveis de cortisol, ou seja, o cortisol diminuiu e o estrogênio aumentou. Muito legal, né? Muito legal, comprovou. Então foi uma construção. Daqui para diante, gente, eu tenho certeza que vai bombar de estudo. Nós já temos vários e nós estamos tendo cada dia mais estudos, né? Um comprovando o que ficou faltando o outro e assim por diante. Cada vez com mais gente, cada vez com mais propriedade. Muito estudo com ingestão de óleos essenciais, tá? A gente precisa parar com esse medo de ingerir. É claro que não é para dar uma colher de lavanda, né? Esses dias minha amiga veio falar: eu dei uma colherzinha de lavanda pro meu filho. Eu sou a louca, não é assim. Por que você não me ligou? Mas o menino não morreu, entendeu? Não morreu, tá só com trauma de lavanda. Mas isso passa. Então, gente, o Neroli, a gente pode usar no estresse para inalação, tudo comprovado, tá, gente? Então, quando sai Neroli para a gente comprar, a gente tem que comprar, que não é um óleo que tem sempre, tá? Atualmente tem no portfólio da Doterra lá no conjunto maravilhoso de óleos florais, né? Então a gente usa ele para estresse na inalação, usa para melhorar os níveis de estrogênio, pode usar ele tópico inalação, sintomas de menopausa, inclusive baixa libido, inalação ou tópico, melhora o sono, certo? Melhora tudo. Neroli é tudo na vida da mulher. E aí um estudo, né, de 2020 com inalação de beta-cariofileno. Eles estavam testando se havia aumento de testosterona. Eles fizeram análise da testosterona da saliva das mulheres, tá? Então, o que que eles fizeram? Dois tratamentos. No primeiro, eles expuseram as mulheres à inalação do beta-cariofileno. E no segundo, eles expuseram as mesmas mulheres a outro composto similar ao beta-cariofileno durante 20 minutos por dia. Aí eles foram lá, coletaram a saliva antes da inalação e depois, então duas coletas, em cada um desses grupos, né, quatro coletas, e o resultado. O beta-cariofileno aumentou a concentração de testo salivar. Gente, quanto testosterona que eu tomei na minha vida para regular, indicando que possivelmente pode ser usado para aumento da libido. É que nem sempre, gente, a baixa testosterona tem a ver com a ausência de libido, tá? Mas isso é um achado muito incrível. Agora, quais são os nossos queridinhos que têm beta-cariofileno na sua composição? O primeiro, que é o óleo que mais tem beta-cariofileno, por isso que os gringos são doidos por causa do nosso óleo, é nosso, esse óleo é nosso, Copaíba é brasileiro, é o Copaíba. Tem muito beta-cariofileno, tá? E ele pode ser usado na inalação. E o outro óleo é o ylang-ylang, que também tem um poder sexual muito grande. Então, o ylang-ylang, além disso, tem beta-cariofileno. Deve ser por isso que ele é bom, né? Para libido. E ele pode ser usado tanto na inalação quanto na aplicação tópica. Cansaram, gente? Eu trouxe só esses estudos e agora eu vou falar de outros estudos que eu li, que eu perdi, não fui atrás, porque não ia dar tempo de eu colocar todos, ia ficar muito grande, mas que a gente pode usar, tá? Então, primeira coisa, tireoide. A gente vai encontrar alguns problemas na tireoide por causa da queda, aumento do FSH. O que que a gente usa? DDR Prime, tópico e ingestão, tá? Ingestão, inclusive, tem soft gel que a gente pode já ingerir, ele já está pronto.
esse DDR Prime ele tem no novo kit da doTERRA, naquele kit lindo da caixinha, primeiros cuidados. Ele vem naquele kit. Então vale super a pena. Foi esse óleo que eu levei para minha amiga lá no churrasco. O Mirra também, ele é super usado, né, para questões de tireoide. Então, o uso tópico, além de tudo, ele faz super bem para a pele, né? A gente já sabe das maravilhas desse óleo. Com relação ao sistema imune, não é imunidade, tá, pessoal? É só a modulação que o sistema imune vai fazer e que tem ligação com o sistema endócrino. Para imunidade, a gente vai recomendar outros óleos, não é o tema dessa aula. O tema da aula é para a gente diminuir a questão de inflamação por causa de falha no sistema imune, por causa da desregulação hormonal toda. Então, o que que a gente vai usar? Copaíba e frankincense em ingestão, se for o caso, tá? É que a gente não vai ter todos os sintomas, né? Então, a gente tem que usar dos sintomas que nós temos. Lembra da melatonina, que cai a produção e que a gente tem que tomar suplemento? Pois bem, existe um óleo chamado cedarwood, que é um óleo de cedro, que estimula a produção de melatonina. Então, como que a gente usa? 2 gotinhas junto do seu óleo preferido de sono todos os dias no difusor, na hora de dormir, para sempre, forever and ever. Estoque de cedarwood aí, vive na promoção, fora que não é um óleo muito caro, é um dos mais baratos. E é uma delícia, né, gente? Cheiro de madeira, uma delícia. Tanto para homem quanto para mulher, tá? É que nós temos a questão do climatério, né? Mas os homens também podem usar. Depressão também, que é uma questão, né, no climatério. A gente pode usar lavanda, que a lavanda é um óleo comprovado no combate à depressão. Então, se você ainda está sentindo que está começando a dar uma queda, né, vai ficar deprimida, entra com a lavanda antes de tomar remédio para ver se funciona. Então, o que que você faz? Ingere 2 a 3 gotas antes de dormir, porque se eu ingerir lavanda de manhã, acabou meu dia, eu vou dormir o dia inteiro. Então, se vocês puderem, giram, mas eu prefiro antes de dormir para não ter perigo. Faz durante 3 meses. Se melhorou, ótimo, pode parar. Se não melhorou, aí procura um médico, que às vezes o caso é mais grave, você tem que se aprofundar nisso aí, né? Mas tenta a lavanda. E tem estudo muito forte comprovando a eficácia. Uma dica da Cris Nardi, Petitgram, Petitgram, inalação diária. Por quê? Porque estimula a dopamina. Então vamos seguir a dica dela, que ela é fodástica. Para a questão da cognição e memória, né, que a gente vai ficando lerdo e burro. Então nós vamos usar toda vez, eu gosto de usar quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, quando eu vou me concentrar, ou quando eu vou trabalhar na doTERRA, fazer meus contatos, eu gosto de usar o Lemon. Eu adoro o Lemon, é o meu preferido. Eu pingo 5 a 6 gotas de Lemon, 1 gota de alecrim, sempre cai mais uma ou duas, e 1 ou 2 de frankincense, que eu economizo. Pode até pôr mais, mas eu economizo, porque eu amo, então 2 gotas de frankincense. Isso aí vai te ajudar muito. Isso aí vai ajudar a modular os neurotransmissores que vão ficar regulando a sua cognição e melhora, tá? Então, esses óleos na inalação vão entrar no seu sistema límbico e vão ativar a sua memória, vão fazer ela funcionar, vão modular ela. E também vai fazer melhorar o raciocínio. Tudo isso, gente, o Lemon tem trabalho também, eu também achei, só não pus aqui para não ficar muito cheio, comprovando que ele melhora a cognição. O alecrim é conhecido como o óleo do estudante, né? E o frankincense também tem a questão de melhorar a memória. Esses outros sintomas aqui: oscilação de humor, alterações hormonais, seios doloridos, falta de libido, ressecamento vaginal, irritação. O que que eu faço? Gente, pelo amor de Deus, esse mês nós estamos com uma promoção imperdível do Par Perfeito. Par Perfeito, Dia das Mulheres. Vem o Clare Calme,
que é o melhor mix que eu conheço na vida, no mundo, para todos os sintomas de climatério, para sintomas de mulheres em vida reprodutiva, TPM, cólicas, para jovens, meninas que menstruaram cedo demais, que estão com a puberdade desregulada, porque isso é muito comum hoje em dia por causa, né, de componentes tóxicos que vão desregulando a gente, né? Perfume que as meninas usam. Eu já vi as meninas pintando unha pequenininha com esmalte, gente. Pelo amor de Deus. Fica lindo, mas é muito tóxico, tá? Então, o Claricalme, ele é a solução de todos os problemas, gente. Ele é maravilhoso e ele contém o gerânio, ele contém o claricage, ele contém a camomila romana, ele contém o Claricalme, ele contém o sândalo. Ele é maravilhoso. E vem o gerânio que a gente pode estar usando, tá? Minha mãe usa o gerânio no difusor pessoal e ela já passou da menopausa há muito tempo. Ela fica tão bem com o gerânio, tá? Então fica a dica, é uma delícia, serve de perfume. E aí vamos entrar na suplementação, né? Então, para a gente tirar os sintomas do envelhecimento, pele, cabelos, unhas, né? Inclusive a parte de dentro, tudo renovada, o nosso colágeno maravilhoso Beauty Power, que todo mundo tem que tomar todos os dias. Ninguém pode esquecer, todos os dias tomar. A linha MetaPower, tá, gente? Eu coloquei o Advantage, por quê? Porque o Advantage, ele contém resveratrol, que a gente tem que suplementar no climatério. É coenzima Q10 que tem no Beauty Power, é, o ácido hialurônico que tem no Beauty Power e tem no MetaPower, o resveratrol que tem no MetaPower, tudo isso tem que ser suplementado. Além disso, o MetaPower controla o índice glicêmico, controla o metabolismo, ele regula o metabolismo, que vai estar tudo desregulado, e ele emagrece. Então, não pode faltar nessa fase. E o maravilhoso Life Shot, né, gente, que é um super antioxidante. Então, se você não quer envelhecer, você quer durar mais, você toma ele, que é um elixir. Tá? A gente já teve outras aulas sobre esses, não tem nem dúvida mais, né? Aí, premiar vocês com receitinhas. A primeira delas é um sucesso entre as minhas clientes, que têm mais ou menos a minha idade, estão tudo nessa fase boa. Receitinha da Gil para vocês é um spray refrescante de deixar na bolsa. Ele é tipo um perfuminho. Vocês pegam um frasco, vou pus aqui de 50 ml, pode ser de 10 e daí vocês coloquem também menos gotas, né? Ou vai colocando e vai vendo quanto vocês gostam. Não tem problema não, tá, gente? Não fica com medo. Ai, porque às vezes isso aí não tá muito cheiroso para vocês, vocês podem pôr mais um pouquinho. É tópico, né? Vê, faz o teste. Quando é tópico, vocês fazem o teste da sensibilidade. Se não deu sensibilidade, usa, tá? Então põe lá metade do frasco de álcool de cereais. Se não tiver, não põe. Põe os óleos, peppermint, gerânio, salvo e completa com água. Se tiver o álcool, é melhor. Por quê? Porque o álcool dilui o óleo. E aí, quando você põe a água, o óleo não fica preso ali no vidro, no frasco, tá? Então, é o segredo para vocês diluírem. E aí, o que que você vai fazer? A hora que der o calorão, borrifa na nuca, borrifa aqui no interior dos braços, borrifa no peito. Ali onde dá o calorão, vocês borrifam. Gente, isso aqui é incrível. Eu tenho umas amigas que andam com uns leques desse tamanho, para vocês terem noção. A gente vive em reunião, em uns lugares fechados, e o Mato Grosso parece um inferno de quente, e elas andam com leque. E aí a gente tava sentada conversando, e ela com aquele leque, ela com calor, eu peguei e arranquei um perfuminho desse que eu sempre tenho na bolsa. Falei, ah, também tô com calor, vamos passar? Vamos. Passei aqui no meu, passei no dela. Ela não percebeu, ela parou de abanar o leque. Daí eu falei, amiga, parou o calor? Ela não acreditou, porque ela não larga aquele leque. Ela falou, gente, eu não acredito, eu nunca parei de me abanar nesse lugar. Então, é tiro e queda isso aqui, tá, gente? Além de baixar o fogacho, ele é cheiroso, fica todo mundo perguntando, meu Deus, que perfume que é esse? Onde você comprou?
Então eu cansei de dar para as minhas amigas. Teve uma que até quis que eu vendesse, porque a amiga dela queria. Eu falei, tá bom, eu vendo. Daí você enfia a faca, porque você tem que fazer o negócio, a sua receita, né? Se você fala, você quer mais barato? Cadastra comigo que você vai fazer, eu vou ensinar. Né, Gisele? Tem mais duas receitas, tá, pessoal? O hidratante da Cris Nardi. Então, ela deu 400 gramas de creme base, que você pode escolher um creme neutro. Você pode usar esse aqui, da doTERRA. Pode usar a manteiga da doTERRA. Eu gosto de usar o da doTERRA, tá, gente? Até tem outras marcas, tal, mas eu gosto, porque eu já vou fazer meu LRP, já ponho lá, então eu uso tudo da doTERRA. Meus presentes são tudo da doTERRA. E aí você mistura 20 gotas de gerânio, 20 gotas de sal esclareia, 20 gotas de fennel, mexe bem, mistura bem e vai usar todos os dias, né? Pode ser depois do banho, vai aplicar no corpo para hidratar. Além de tudo, a pele fica uma seda, uma delícia. E você aplica fazendo uma massagem mais caprichada ali no baixo ventre, né? Ali embaixo do umbigo, no interno das coxas, nos seios, né? Para poder, né, Gi? Gil, esse aí eu vou ter que falar dele, gente. Meu Deus, não dá pra ficar sem, porque quando eu comecei a usar, falei, participei da aula da Cris, falei, eu vou usar, né? Vamos ver o que que vai dar. E eu tava com aquele calorão que vem da nuca, sabe? Aquele negócio que vem da nuca. Ai, que raiva disso. Gente, foi usar, foi 4 dias. Acabou, eu não tenho mais. Não tenho mais. É maravilhoso. E é isso que você falou, a pele fica incrível. Eu fiz com a manteiga. É assim, surreal. Surreal. Façam essa receita. Façam porque ela é fantástica e é rápida. Super rápida para poder fazer efeito. E é uma delícia, né? Fica um Nossa, cheiro delicioso. muito boa, muito boa. Só faça. Não tem no mercado, gente. Pode procurar nessas concorrentes, tudo aí. Não tem, não tem. Fora que ele tem uma carga tóxica muito grande. Isso aqui é uma coisa natural. Tem até que usar rápido, viu? Usar mesmo todo dia, porque é perigo até estragar, porque é muito natural, tá? E aí, uma outra receitinha é a receitinha da minha professora, tá, gente? Da doutora Ana Alice. Ela recomendou um óleo para hidratação vaginal, não é para aplicar no interior, é na parte de fora da Chebiane, ela falou. Ela chama de Chebiane, matou a gente de rir na aula. Então você pega o frasco com 30 ml, adiciona óleo de coco, aí põe 3 gotinhas de sândalo havaiano, 2 de gerânio, 2 de lang-lang e lambuza a Chebiane. Ela falou que se quiser introduzir pode usar só o óleo de coco puro, não tem problema, você pode usar como lubrificante lá dentro. Tá bom, gente? E terminando, né, antes de agradecer, eu achei tão bom preparar essa aula, porque eu descobri que a menopausa é um renascimento, gente. A gente tem que saber o que vai acontecer conosco, né? Um período de transformação física, emocional, mental. A gente acaba ficando mais madura e isso é bom. Para mim, eu gosto. É uma nova fase. Não tem ciclo menstrual, que é algo que sempre me fez sofrer muito, né? E a possibilidade de reconectar consigo mesma, né? Com essa nova mulher de uma forma mais profunda. Muitas mulheres descobrem nessa fase uma nova liberdade, um novo ritmo e um olhar mais cuidadoso para a própria saúde e bem-estar. Obrigada, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, que aula foi essa, minha mulherada? E eu, Gil, isso que você falou é muito verdade, né? Eu ficava pensando como é que seria quando eu chegasse na menopausa, né? Ai, como será que vai ser e tal? E é bem assim, eu me sinto poderosa, eu acredito muito nos olhos para isso, sabe? Porque não é uma fase onde você precisa se sentir improdutiva, nem doente, nada disso. É uma fase onde você pode renascer para um novo momento de vida. E é assim que eu me sinto, tanto com os olhos como nessa fase de negócio em que a gente está. Então, olha. Que aula, minhas queridas, minhas divas. Que aula que nós tivemos essa noite. Essa aula vai ficar salva, está sendo gravada para a gente mandar para todo mundo, porque eu acho que toda mulher tem que assistir, se empoderar,
se empoderar desse momento de vida e entender que é uma fase maravilhosa que a gente ainda tem muito que curtir. Gil, fantástica. Fantástica, só digo isso. Fantástica. Mulherada, vamos lá. Vamos pegar nossos olhos aí, tirar nossa foto. Os meus olhos estão na mala, que nós acabamos de chegar no hotel. Então, vou fazer um coraçãozinho para tirar foto. Riquíssima, riquíssima. Pessoal, olha só. Não mandem comentários agora, que é pra gente tirar a nossa foto. Que riqueza que a gente tem na mão, né? Meu Deus do céu, como esses olhos são ricos. Vamos lá, gente. Um, dois, três e... Deixa eu ver que eu acho que deu certo. Deu, deu. Gil, gratidão imensa, como sempre, perfeita, sem defeito algum. Meninas, um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.